Olá, bem-vindo ao 5º episódio do podcast Direito Médico e Saúde. É mês de outubro, o mês em que nós lembramos a importância da conscientização da prevenção ao câncer de mama, o mês do Outubro Rosa, e nós estamos aqui vestidas a caráter. Nesse novo episódio, nós convidamos a doutora Gisá Gilgen. Ela é oncologista clínica do Hospital Nossa Senhora das Graças e do ICTR aqui de Curitiba, especialista em câncer de mama. E nós vamos conversar com ela hoje sobre a importância da prevenção, por que alguns casos de câncer de mama vêm crescendo, e vamos falar um pouquinho também dos direitos dos pacientes que forem diagnosticados com câncer. Então, seja muito bem-vinda, doutora Gisá. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Melissa. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutora, que bom que você aceitou o nosso convite. E é importante ver uma médica jovem tão dedicada aos seus pacientes. A gente sabe que você é referência em Curitiba, não só na parte técnica, mas na parte do acolhimento dos pacientes. Você é muito benquista pelos pacientes e a gente sabe isso de uma forma muito próxima. Então, eu acho que aqui, esse nosso bate-papo, dá uma pincelada, doutora, no que você mais vê na tua prática, né? Se são casos de pacientes jovens, pacientes que não se cuidam, não fazem os exames, como que é a recomendação atual, né? Paciente a partir dos 40, dos 50, que tem histórico, não tem. Os famosos exames genéticos, a gente tem que se preocupar com isso. Eu sei que você vai mandar a gente fazer exercício, comer melhor. Não beber. Não fumar. Então, conta um pouquinho, assim, da tua trajetória. Como é que você chegou na mastologia? E hoje você é uma médica que é referência nesse atendimento. E quais os principais cuidados? Fora aqueles que a gente já sabe, muitos, às vezes, a gente não faz, né? Que é o importante. Mas conta um pouquinho pra gente da tua trajetória e o que você mais vê no consultório. Obrigada, Renata. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor, né? E dentro da minha caminhada na medicina, chegou no final para fazer a residência de clínica médica, eu realmente comecei a me apaixonar por essa área. Comecei com hematologia, depois eu fui para oncologia, e dentro da oncologia eu sempre me identifiquei muito em atender mulheres com câncer de mama e também pessoas com problemas gastrointestinais. Sempre gostei dessa área gastrointestinal. Então, passado alguns anos, estou formada na oncologia faz 10 anos esse ano, são minhas principais áreas de atuação. E a oncologia se desenvolveu tanto e tanto nesses últimos anos, que hoje é impossível fazer alguma coisa bem feita se você não se especializar. Então, câncer de pulmão, melanoma e tantos outros também ficaram tão complexos que eu acho que não é certo e não é justo com os pacientes a gente deixar de estudar. E para estudar, você tem que escolher o que você vai estudar. Não dá mais hoje para estudar tudo. Isso quer dizer que avançou muito, a gente tem muita tecnologia nova. Então, dentro da área de câncer de mama, eu também tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos um período, que eu também fiquei me especializando nisso. E, enfim, participo de grupos brasileiros de oncologia clínica. Eu não faço cirurgia, né? Ainda bem. Eu tenho 2 mãos esquerdas. E então, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta. E o câncer de mama envolve tanta coisa que vai além do tratamento, né? Tem toda a questão do acolhimento da mulher, da sensibilidade de lidar com uma mulher que está fragilizada nesse momento, que envolve muitas vezes medo da morte, questões familiares, relações conjugais, a questão da sexualidade, psicológica, mudança de hábitos de vida, enfim, é uma infinidade de coisas que faz parte, além, obviamente, da parte da ciência em si. Então, eu tento ver minhas pacientes de uma forma bem holística. Isso para mim é uma coisa bem importante. Então, falando um pouquinho da importância do Outubro Rosa, né? Na verdade, o Outubro Rosa foi uma campanha que foi iniciada no início da década de 90 nos Estados Unidos, para lembrar, então, de conscientizar as mulheres de fazer exames preventivos. Isso foi tão forte, deu tão certo, que virou uma campanha internacional e que é celebrada todos os anos. Mas
isso é só um chamariz, porque não precisa ser em outubro, né? Pode ser janeiro, fevereiro. O que é importante? É que toda mulher na idade adulta lembre de que tem um compromisso consigo mesma de fazer exames preventivos. Então, a recomendação, ela é sempre baseada em evidência científica, o que tem impacto em mortalidade e, claro, não dá para esquecer dos custos. Então, quando a gente fala em saúde geral, engloba Sistema Único de Saúde, engloba convênios, o teste que mostrou que tem impacto em mortalidade é a mamografia. Por isso que é a mamografia que é recomendada. Então, hoje, quais são as recomendações de exames preventivos de mama no cenário brasileiro? Cada país tem uma maneira de ver. Dentro do Ministério da Saúde, SUS, é uma mamografia a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Porém, mulheres a partir dos seus 40 anos que queiram fazer exame têm direito. Mas elas têm que saber disso, bater lá na porta do médico, da Unidade Básica de Saúde e pedir para fazer. No sistema privado, isso é muito mais fácil, porque toda mulher que tenha seu ginecologista, sua ginecologista, geralmente o gineco vai indicar não só a mamografia, mas muitas vezes uma ecografia ou ultrassom, que é a mesma coisa, de mama complementar. Os 2 exames juntos aumentam a sensibilidade de você detectar um nódulo. Então, infelizmente, aí a gente já começa a ver uma disparidade entre o sistema único essa questão do acesso, né? E o sistema privado. É quase elitizado. Bastante. Isso a gente está falando só de exames preventivos, né, Renata? No tratamento, então é um mundo abissal de diferença entre eles. Tem um estudo bem interessante que foi feito por uma amiga minha que avaliou o Brasil inteiro em câncer de mama. E foi visto que pacientes do Sistema Único de Saúde são diagnosticadas de forma geral com estadio clínico da doença muito mais avançado do que o do sistema privado. Triste. E a maioria delas é diagnosticada já palpando o nódulo. Ou seja, uma mulher quando consegue palpar o nódulo, geralmente é porque a situação já está mais grave. Então, retomando aqui, por que é importante fazer exame preventivo? Porque você consegue detectar nódulos pequenos. Situações iniciais, com muito mais chance de cura. Então, e falar de câncer de mama é falar assim, a mesma coisa é falar, eu tenho um carro. Tá bom, mas qual carro, qual tipo, qual motor? Então, câncer de mama é uma doença muito complexa e dentro do universo do câncer de mama existem vários tipos de doença. Mas para a maioria delas, aliás, para todas elas, quando diagnosticado inicialmente, as chances de cura são muito grandes. Então, esse é o racional de a gente fazer exames para prevenir ou para detectar cedo uma doença que pode ser potencialmente fatal. Doutora, uma dúvida aqui que a gente acaba tendo. No mês de outubro, em razão das campanhas, da conscientização e da necessidade da prevenção, você percebe um aumento da procura das mulheres? Existe um... Muito. Existe. Ligue nos centros diagnósticos, você vai ver que o mês de outubro... O que as pessoas lembram, né? Acho que as campanhas são tão impactantes. Hoje muitas empresas aderem a isso. Então, os programas de rádio, existe toda uma conscientização mundial. Isso é muito legal. Mas não adianta todo mundo vestir rosa se o acesso não é tão simples. Quando você fala, e depois a gente vai falar um pouco dos direitos do paciente também, a questão do acesso, é muito fácil. Eu tenho meu plano de saúde e hoje só 25% da população tem acesso a plano de saúde. Só 25%. Então, nós fazemos parte de uma pequena maioria privilegiada que pode marcar um ginecologista, pegar a minha guia e vou fazer minha mamografia. Ótimo. Isso só depende da minha organização. Exato, e de lembrar todo ano. Vontade. Ponto. Né? Ok. Agora, eu não tenho plano. Eu vou na unidade básica de saúde, eu tenho que ser encaminhada, eu tenho que esperar uma data para fazer isso, para voltar no ginecologista. Havendo alguma alteração, é encaminhado para o oncologista e os meses vão passando. Então, quando você fala desse estudo dessa colega, sensacional, e a gente sabe que trazendo um pouco do que a Melissa falou, que isso aumenta, quando a gente fala em política pública de saúde, não adianta nesses casos em que a gente tem chances de tratamentos logo no início da doença, né? Não adianta só esperar a doença já estar lá no seu grau seu estadio mais alto.
Mas os municípios, que é quem é responsável por essa atenção primária, os municípios têm que fazer campanhas ao longo dos anos. Não basta, vamos fazer um mutirão em outubro. Em outubro todo mundo está fazendo. Perfeito. Ao longo dos meses. Então, assim, cabe ao gestor da saúde pública lembrar disso. Câncer de próstata, que no próximo mês é a mesma coisa. Exato. Não basta a gente fazer isso só em outubro. Se a gente tem uma doença com alta chance de cura, pensando na questão da economia para a saúde, isso é uma estratégia e, principalmente, você está cuidando da saúde do cidadão. Então, não basta assim, a gente tem uma lei linda do SUS. A lei do SUS, a lei do câncer, ela é muito linda. E eu sou uma entusiasta do SUS. Mas a lei fala assim, que após o diagnóstico do câncer, do anatomopatológico, daí você tem ali, agora eu tenho câncer. Então, o sistema público de saúde tem que te assegurar tratamento em até 60 dias. Perfeito? Mas quanto tempo eu demorei da primeira vez que eu quis Perfeito. até chegar ali na lei dos 60 dias? Então, o cidadão tem que cobrar isso do poder público. Isso Né? É muito cômodo a gente com plano de saúde ainda reclamar, não tem ginecologista em 14 dias. É verdade. É muito Esse é um cômodo. grande gargalo. Hoje eu estava conversando com uma colega minha, oncologista que atende SUS, e ela estava falando justamente sobre isso, porque o grande problema é justamente chegar na biópsia. E depois da biópsia, você esperar o resultado. É um resultado que demora, que ela não tem acesso ao resultado, ela tem que voltar no médico. Como eu comentei antes, hoje, para você tratar bem um câncer de mama, você tem que saber qual que é o subtipo do câncer de mama. Então, isso é feito um exame complementar chamado imunistoquímica. Alguns serviços de SUS nem pedem a imunistoquímica. Então, infelizmente, existe, como eu falei, um gargalo muito grande entre o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde e no sistema privado. Eu acho que entra em um mérito muito grande de direito, de políticas públicas, econômico, mas acho que o primeiro passo para que isso mude é realmente a conscientização da população. A população saber o que elas têm direito, assim como o fato das mulheres a partir dos 40 anos poderem pedir uma mamografia no SUS, elas têm que saber disso. Exato. Né? Sim. E saber onde ir, com o encaminhamento de quem, né? Quando a gente fala, vai no SUS. A porta de entrada é sempre a unidade básica de saúde. Pensando nisso, o médico de família, ele pode dar essa orientação pensando na prevenção, no cuidado. Será que o médico de família seria um médico que poderia ter algum projeto, alguma coisa para melhorar esse fluxo, para melhorar esse cuidado, para a gente não ter essa paciente lá na fila só em estádio 3, por exemplo, ou uma paciente que não tem mais o que fazer? Excelente. Eu acho que seria uma coisa bastante interessante para ser trabalhada. Entre as unidades de saúde, trabalhar com o médico de família, porque as coisas começam ali, né? Talvez o médico de família ter essa sensibilidade de saber, talvez, estudar melhor histórico familiar. Então, voltando lá aos fatores de risco, né? O que é importante a gente falar? Quais são os principais fatores de risco para ter câncer de mama? A idade. É verdade, quanto mais velha, maior a chance. Isso para todos os tipos de câncer, porque nossas células vão envelhecendo, elas vão se dividindo, tem mais chance de se dividir errado. Você vai sofrendo mais fatores ocupacionais, que são fatores de risco ao longo da vida. Então, aumenta na menopausa, doutora? Aumenta na pós-menopausa. Quanto mais velha a mulher, maior a chance. Mas eu tenho inúmeras pacientes mais jovens do que 50 anos e várias pacientes mais jovens do que 40 anos. Sim. Várias. Então, a idade nunca deve ser um fator decisório. E a gente vê esse erro com bastante frequência. Não, você é muito jovem para ter câncer de mama. Ou, você não tem história familiar. História familiar é um fator importante? Se você tem história familiar de 1º grau, 2º grau de câncer de mama ou câncer de ovário ou, enfim, outros cânceres que possam ter relação, isso aumenta a chance? Aumenta. Mas o fato de não ter não te protege também. Muitas vezes você começou com a alteração. Então, idade, história familiar, obesidade, câncer gosta de ambiente inflamado. Então, se alimentar mal, ultraprocessados, embutidos, excesso de carne vermelha, excesso de álcool, tudo isso é fator de risco.
cigarro, sedentarismo. O sal, o açúcar são vilões? Não, o açúcar sim, porque entra na obesidade. Sal não. Não pode para hipertensão. Né? Uhum. Salzinho pode. Eu não sou cardiologista, pode. E para mulheres que, principalmente na menopausa, que muitas vezes acabam usando terapia de reposição hormonal por muito tempo, esse é um grande fator de risco. Sério? Eu ia fazer essa pergunta. Era uma conversa que a gente estava tendo ontem. Eu já ouvi falar. Muita gente tem medo de fazer reposição. É mito, é verdade? Pois é, porque predispõe. É verdade. Ou mulheres até que fizeram tratamento hormonal para engravidar. Existe também uma correlação? Menos, porque a questão da terapia de reposição hormonal é a quantidade de hormônio e principalmente o tempo de hormônio. Então, o tratamento hormonal para engravidar, geralmente é por pouco tempo. Então, isso não... Tanto é que hoje, outro ponto que evoluiu muito na medicina é assim, pacientes jovens que ainda desejam ter filhos e que vão começar tratamento, a gente deve, com uma boa prática oncológica, encaminhar para o especialista em fertilização, e muitas delas têm chance de fazer a coleta de óvulos ou pensar em outras alternativas antes de iniciar o tratamento. Bacana. E só mais um ponto assim, que eu queria trazer, que é importante assim, saber também, de todos os cânceres de mama, a grande maioria não tem relação nem com nem familiar, que a gente chama familial, e nem genética. Qual que é a diferença de familiar e genética? Então, 80% mais ou menos não tem relação com isso, 10, 15% tem relação familiar ou genética. Então, familiar é assim, tem história familiar na família, mas não tem nenhum gene que você descobriu que tem a predisposição ao câncer. Então, essa é outra parte que evoluiu muito na oncologia nos últimos anos. Hoje, no cenário de medicina privada, novamente, a gente consegue pedir para a maioria dos pacientes testes genéticos para ver se tem algum gene que predispõe ao câncer. E aí, o que você faz com essa informação? Eu não sei é. se eu queria saber. Exatamente, aí, porque eu ia perguntar justamente, a partir disso, a cirurgia da Angelina Jolie. Isso, tudo começou aí, pois é. Ela teve um papel muito importante na sociedade. Depende de qual gene, depende da relevância do gene. Então, da Angelina Jolie, que eu acho que talvez seja o gene mais famoso, é o tal do BRCA. Tem o 1 e tem o 2. Então, esses são genes que aumentam muito a chance de você desenvolver câncer de mama ou câncer de ovário ao longo da vida. Então, existe uma série de cuidados. A gente vai discutir, inclusive, cirurgias preventivas. Tanto de mama, você tirar não só a mama eventualmente doente, ou mesmo se você nunca teve câncer, tirar as duas mamas, e os ovários e trompas. E agora está sendo até discutido o útero, mas enfim, isso é um detalhe. Nossa, que foi o que ela fez, né? Ela tirou ovários, trompas e mamas. Mas você consegue remover todo o tecido, inclusive aqui na axila, tem os tecidos ao redor, você consegue remover tudo e garantir 100% que ela não vai ter? Bom, que pergunta, hein? É tipo teus clientes, que causa ganha? Faca no pescoço. Causa ganha. Porque até onde você remove o tecido, né? Bom, isso é assim, é técnico, é mastologista, tá? Falei, eu não faço cirurgia, mas a ideia é você remover o máximo de tecido mamário e deixar o mínimo, mas também não dá para tirar tudo, porque senão você não consegue nem fechar. Então, tudo depende, se você está fazendo uma cirurgia de câncer, e aí se é um câncer invasor, o mastologista, que é o cirurgião da mama, ele deve remover não só o tumor, mas também estudar os linfonodos, que são os gânglios da axila. Isso. Se é uma cirurgia simplesmente preventiva, num caso como esse, que tem um gene como BRCA1, BRCA2, que você decidiu então fazer uma cirurgia preventiva, você vai remover a mama toda, a glândula toda, mas fica um pouquinho de tecido mamário. Então, eu já tive pacientes, respondendo a tua pergunta, que fizeram esse tipo de cirurgia e que tiveram câncer mesmo assim. Nossa. Porque talvez a cirurgia também não tenha sido tão bem feita. Então, tem vários detalhes técnicos. Mas é importante dizer, pessoal que está assistindo, que isso é uma minoria. Então, a gente está falando de 5, 10% da população. E não são todos os genes que é recomendado fazer essa cirurgia preventiva. São genes em que a chance de ter câncer de mama é muito grande. Então, isso é uma minoria e isso deve ser discutido com o seu médico. E a gente vê, ou a gente também estava conversando antes, é fato que agora cada vez está aparecendo mais cedo em mulheres mais jovens, e será que
Tem estudos que atribuem isso ao estilo de vida, alimentação? Existem já estudos que demonstram isso? Sim, existem não só de câncer de mama, mas de câncer de forma geral. Saiu recentemente um estudo bem grande que mostrou, por exemplo, a incidência de câncer de intestino tem crescido muito, câncer gástrico tem crescido muito, câncer de pâncreas tem crescido muito e câncer de mama também. Então, muito que se fala é atribuído, sim, ao estilo de vida. Então, você veja, é importante nesse mês de outubro a gente lembrar não só da realização dos exames, mas todos os outros. A prevenção efetiva mesmo, alimentação, atividade física, né? Não adianta só fazer o exame, eu preciso mudar o meu estilo de vida. E hoje em dia, eu acho que está cada vez mais difícil, nós que moramos nas grandes cidades, que corremos o dia todo, cada vez mais difícil. A gente precisa lembrar disso sempre. Sempre. Você sabe que às vezes eu chego a colocar no receituário para os pacientes, para eles entenderem que isso é remédio. Isso é tão importante que a Sociedade Brasileira de Oncologia está se dedicando muito. Todo o congresso hoje, não só a brasileira, mas várias sociedades, separam um tempo dos seus congressos para discutir isso. Eu faço parte de um comitê da Sociedade Brasileira de Oncologia, está fazendo um manual de orientação de atividade física para os outros oncologistas. Então, a gente precisa orientar nossos pacientes, entender que isso também é remédio. Também é tratamento, né? Também é tratamento. Hábito de vida. E isso para tudo. Não adianta quando... infartei, agora eu vou parar de fumar. Né? Tive um AVC, agora eu vou fazer exercício. Né? São doenças que a gente... Todas essas que você falou que aumentou a incidência, é fazendo exame que a gente pode diagnosticar desde o início. Eu acho que assim, nada vai impedir. Exato. Né? Mas diagnosticando logo do começo... E também é assustador isso, assim, é muito assustador. Mas o que cabe a nós? Né? Pode acontecer de você também fazer tudo certinho, ser uma pessoa... Também tenho mulheres que são jovens, não têm história familiar, são saudáveis e tiveram câncer. Então, assim, não... Viver é um risco, né, pessoal? Mas vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para minimizar e para viver de forma saudável e bem. E que bom que a gente tem muito tratamento hoje, né? Acho que a gente pode falar um pouco da parte dos direitos das pacientes. E aí eu vou puxar para você o que chega, né? O mais comum é a busca, acho que, de medicamentos negados pelos planos ou medicamentos que o SUS nega, técnicas cirúrgicas que não foram autorizadas. Isso a gente está mais acostumado, né? Mas acho que a gente pode falar também, quando a gente fala sobre isso, eu sempre faço uma linha do tempo da mulher quando ela tem um diagnóstico de câncer. O que eu pensaria? Primeiro, eu não vou pensar no tratamento, o tratamento é o primeiro, mas assim, em paralelo, o meu trabalho. Eu vou me afastar? Como é que vai ser a minha renda? Eu vou ter o meu trabalho assegurado? Como é que vai ficar os meus filhos? Como é que vão ficar? Eu acho que o medo que aparece, assim, dá tudo. Claro. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco de tudo, não só do tratamento de saúde, mas a vida da mulher, né? O medo e tudo. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho. Quer falar da parte da saúde? Doutora, a nossa dúvida é porque nós, né, a gente vivencia um caso ou outro de algum paciente que busca o nosso escritório para ver garantido os tratamentos oncológicos que foram negados pelos planos de saúde. Normalmente o plano alega, esse medicamento não está no rol da ANS, é um medicamento experimental, mas aí você vai buscar, tem estudos científicos por outros órgãos, às vezes fora do país, enfim, ou às vezes esse medicamento até está no rol da ANS mais para tratamento de outro tipo de tumor. Então, assim, o quão comum é a sua paciente ter um tratamento negado pelo plano de saúde? Depende bastante do tipo de tumor, do estadiamento, mas não é incomum. Que eu posso te dizer, de fato, que não é incomum. É uma infelizmente. Pena, infelizmente. Porque existe uma demora muito grande, né? A grande maioria dos estudos vem dos Estados Unidos e da Europa. O FDA, que é o órgão regulatório lá, ele tem um tipo de processo de aceleração e de aprovação de drogas que é bem diferente do nosso. E depois que é aprovado, o EMA, que é o europeu, é um pouquinho... Não é tão rápido quanto o FDA, mas normalmente é bem mais rápido do que o nosso. O nosso Anvisa. Nossa Anvisa. E, então, geralmente, a droga já está sendo usada
nos Estados Unidos e muitas vezes na Europa, às vezes por anos antes de chegar aqui no Brasil. Como está vindo muita droga nova, muita tecnologia nova, até esse processo tem ficado um pouco menos moroso. Mas até, me corrijam se eu estiver errada, mas até recentemente as avaliações de incorporação são a cada 2 anos. Eram a cada 2 anos e na pandemia chegou a esperar por 3 anos. Gente, não dá. Como eu falei para vocês, é tanta novidade em cada congresso que em um ano muda muita coisa. Então pense para a droga ser incorporada, ela tem que ser aceita pela Anvisa. E daí depois da Anvisa, ela tem que entrar no hall da ANS, Agência Nacional de Saúde, para daí os planos... Ou ser avaliada pela Conitec para fazer parte, né, do fornecimento pelos CACONs e UNACONs. Exatamente. E isso a gente já teve estudos, para a droga ser aprovada lá fora, ela já passou, na grande maioria das vezes, por estudo fase 1, que são estudos mais experimentais, por fase 2, que são daí estudos de segurança e de comparação, e os estudos fase 3, que daí são os estudos mais robustos, que eles vão comparar e ver questão de segurança da droga. Então, já passou por N estudos. Então, isso do uso de droga experimental, não tem nada de experimental que o paciente está experimentando. É isso que eu queria que você falasse. Frise bastante, doutor, que experimental não é... Não é experimental, laboratório fazendo experimento. Isso. É experimental dentro do entendimento burocrático da incorporação da droga. Porque o que está por trás dessa incorporação da droga? Dinheiro. E a maioria dessas drogas novas que vêm vindo são muito caras. Então tem todas essas questões por trás. Então, para o paciente que vai experimentar a droga é paciente que participa de estudos bem iniciais, que no Brasil a gente nem tem. São estudos de fase 1, às vezes de fase 2. É importante a gente lembrar aqui. Então, se eu tenho um medicamento oncológico, por exemplo, registrado na Anvisa para tratar tumor de pulmão, e eventualmente tem um estudo fora do país que veio mostrando eficácia deste mesmo medicamento para tratar o câncer de mama. E aí, vocês médicos foram nos congressos, viram os resultados e pedem esse medicamento, então, para tratar paciente com tumor de mama. A ANS diz que é experimental. Porque na bula dele diz que é para tratamento do câncer de pulmão. E não é. Ele pode ser experimental. O experimental é porque não está em bula, que é o chamado off-label, né? E muitas vezes a bula brasileira não corresponde necessariamente ao que foi, a maneira como o estudo foi delineado lá fora. Às vezes até a bula brasileira é mais condescendente, sabe? A gente tem algumas drogas novas aqui que vieram, por exemplo, com a bula mais ampla, então a gente consegue usar até mais inicialmente do que o estudo inicial. Então, isso também pode acontecer. Tá. Mas sim, o que eu sugiro, assim, se você é paciente, está ouvindo o podcast ou tem algum familiar e já passou por essa situação, vale muito a pena conversar com o seu médico e, se for o caso, ainda assim conversar com algum advogado especialista, né? Para tirar esse tipo de dúvida, porque muitas vezes o plano de saúde, infelizmente, às vezes a gente se sente numa batalha, sabe? Um lado o plano de saúde, o outro paciente, o médico meio que sendo advogado do paciente, porque quer o melhor para o seu paciente, e parece que nós ficamos numa situação mentindo. Não, muitas questões às vezes acabam passando pela questão financeira. Então, é importante esclarecer esse tipo de coisa para não ter dúvida, né? E eu acho importante a gente lembrar que a lei dos planos, isso não se fala muito, mas a lei dos planos de saúde, que é a lei 9656, ela foi alterada no ano passado, quando houve aquela grande discussão se o rol da ANS é taxativo, exemplificativo, a lei foi alterada. Então, hoje, a lei dos planos de saúde vigente, ela tem um artigo que estabelece que existe possibilidade, sim, dos planos de saúde serem obrigados a dar cobertura para tratamentos e medicamentos que não estão no rol da ANS, desde que haja evidências científicas. E ela não vincula essa evidência científica a aprovação pelo Conitec, evidências científicas. Se eu tenho estudos que comprovaram, de alto grau, que comprovaram a eficácia e a segurança deste tratamento, o plano de saúde deve garanti-lo, sim. Está na lei, nessa nova redação da lei. Apesar disso, os planos continuam negando o que está fora do rol. Olha, Melissa, para mim, como médica, né, que estou de um outro lado,
Eu não vejo isso acontecer. A gente sabe. A gente sabe porque eles continuam, apesar da lei ter sido alterada, eles continuam vinculados estritamente ao rol. Então eu posso chegar lá com um pedido de um tratamento novo, apresentar todos os estudos científicos que eu tenho eventualmente de fora do país, eles não aceitam, porque não está no rol. Mas é importante que as pessoas saibam que a lei está alterada, sim. Isso é muito importante vocês estarem falando. E outra coisa que muitas vezes é feita são as consultorias públicas, né? Que tanto médicos quanto qualquer cidadão, pacientes podem opinar e reforçar a importância, né? E a gente manda estudos e mostra cientificamente o porquê que a gente quer a aprovação de tal droga. E às vezes mesmo com a consultoria pública favorável para determinada droga, isso não acontece também. Aí entra naquela questão, primeiro, a atuação das entidades, dos grupos de mulheres, da sociedade civil organizada, das associações de mulheres com câncer. É muito importante a atuação desses grupos em busca dessa representatividade nas consultas públicas com o auxílio dos médicos. Porque elas vão ter mais força, elas vão ter mais motivação para isso. Mas muitas vezes acontece, quando a gente analisa as avaliações da Conitec, muitas vezes se recomenda, se entende que o medicamento ele é seguro, ele é eficaz, ele é muito maravilhoso, mas ele não é custo efetivo. Essa palavra custo efetivo mata. É verdade. Tá? Mata, acho que muitas vezes, literalmente, o paciente fica assistido. O custo efetivo é o quê? O quanto custa esse medicamento não vai trazer um ganho tão grande em comparação ao que já é oferecido. Esse custo efetivo, a gente não tem um critério 10%, 20%. Ele é subjetivo, ele impacta no orçamento da política pública. Então, e dentro da oncologia, eles odeiam isso. Porque às vezes as nossas drogas dão um ganho de sobrevida, por exemplo, de 2 meses, 3 meses. Mas aumento... Com qualidade ou não? Muitas vezes sim, né? E um aumento do controle de doença, por exemplo, de 6 meses. Mas muitas vezes isso é uma ponte necessária para um outro tratamento, que daí você vai ter mais um pouco de ganho de sobrevida, mais controle de doença, mais qualidade de vida. Isso faz com que o tratamento dos cânceres, vocês, né, todo mundo já deve ter passado por uma experiência familiar ou de algum conhecido, como antes as pessoas morriam muito mais cedo. Hoje a gente tem drogas que antes ainda temos cânceres horríveis que não respondem a nada, mas hoje a gente tem uma opção de tratamentos muito grandes. E é graças a esses pequenos ganhos que no final vão resultar em... Que acaba tornando alguns tumores até uma doença quase crônica. Pacientes com história de 10 anos convivendo mesmo com uma doença incurável. Exatamente. E não é porque a doença é incurável. Uma vez eu vi uma perícia, era um melanoma, né? A doença é incurável, então, se não tem mais o que fazer, já esgotou todos os protocolos, então vai para o paliativo. Não vamos investir esse medicamento, que na saúde privada é fornecido, mas no SUS não vamos investir porque aí se confundem os conceitos, porque se a doença é crônica e não tem mais nada para fazer e não tem cura, então vai para o paliativo. Opa, ruim, né? Muito. Muito ruim. Gostei muito quando você usa essa palavra, vou passar a incorporar isso, fazer uma ponte para um novo tratamento. A gente acha que, assim, nossa visão mais leiga, que, tem uma sobrevida de 3 meses. Fala, putz, é pouco, né? Um medicamento de 300 mil, mas não se esgota ali. Não precisa se esgotar ali, né? E outra coisa, é claro que políticas públicas têm que ser pensadas de forma ampla, né? Você não consegue pensar só no indivíduo, mas quanto que vale uma vida? Né? Uma pessoa que você ama, que você sabe que poderia viver mais. Vamos pensar sempre com qualidade. Nem sempre a gente consegue isso, mas muitas vezes sim. Mais 3, 6 meses de vida, mais 1 ano. Qual o valor disso? E isso, doutor, é muito triste, porque quando a gente judicializa em face do SUS, do Estado, muitas vezes a gente tem uma decisão do juiz assim, porque passa por uma perícia e o perito acaba, olha, os estudos apresentaram aqui uma sobrevida de 2 meses, 4 meses, para um tratamento que às vezes vai custar 500 mil, 1 milhão, e não é raro, sabe, a gente vê uma decisão realmente de um juiz dizendo que o custo-benefício não se justifica por conta de uma sobrevida
pequena, e aí você tem... Eu fui numa consulta pública, né, semana passada, e uma paciente, ela se levantou chorando, falando realmente que ela teve o processo, a decisão negada pelo juiz para a mãe, porque foi dito que o custo-benefício, né, de uma vida livre, de uma sobrevida, acho que de 2 meses, era o caso dela, que não se justificava e ela não conseguiu o medicamento pelo SUS. Então, ela usou esse termo, quanto vale 2 meses de vida da minha mãe? Não sabe dizer. É difícil, mas claro que a gente precisa olhar do ponto de vista da saúde pública, sim, de um orçamento, a saúde é para todos, mas o orçamento é finito, né? Então, talvez, por que não investir em campanhas de conscientização, mais de prevenção, em trazer essas mulheres para fazer esses exames, porque é difícil o SUS, mas uma vez que você entra, as coisas funcionam. Funciona. Então, você marcou a primeira, você vai ter o teu retorno marcado para daqui 12 meses. Então, quando você entra no sistema, ele funciona, mas trazer essas mulheres para dentro do sistema. E eu ouvi também, falando disso com uma pessoa, mas eu nunca fez mamografia? Não, nunca fiz. Por quê? Eu tenho medo, porque diz que dói. Dói, mais salva, dói, mais cura. Acredita? Né? Escuta então, isso a gente vê um pouco de tudo disso. Tem muita ignorância, né? Você estava falando dessas associações de pacientes. Eu acho que a gente tem muito que aprender com os Estados Unidos em vários sentidos. E lá as pacientes são muito organizadas, né? Eles têm muitas associações de pacientes que têm uma força política muito grande. Então, acho que sim, campanhas com iniciativa, os médicos estarem mais próximos, a parte jurídica, as campanhas políticas, mas tem que ter alguém que olhe por isso, né? Pois é. E saber, vão pedir para quem? Então, vamos lá, vamos no legislador. Quem é o responsável para estabelecer política pública? É o gestor de saúde, mas o Poder Legislativo, o seu vereador, que foi te pedir voto na última campanha, vai lá, olha, a minha causa é essa, tá faltando aqui no meu município mais exames de mamografia, as mulheres estão tendo um retorno depois do exame só daqui a 6 meses, enfim. Vamos cobrar. A gente tem que ser mais politizado. Mais politizado. Né? E cobrar de quem tem. Os vereadores, os representantes do povo estão lá para servir à sociedade. Então, não tem que... mas ele não vai me atender. Tem que atender. Tem que atender. A sua causa é muito nobre. E a gente tem que... Se o gestor da política pública não muda isso, a sociedade tem que pedir, né? Eu vou passar aqui rapidinho, só uns direitos basiquinhos, que a gente daqui a pouco já está indo para o final. E eu acho que a gente precisa lembrar que o primeiro direito e até tem uma legislação nova, que não se encerra no tratamento, né, na retirada da mama. As pacientes do SUS e dos planos de saúde, e as do SUS também, têm direito à reconstrução com prótese, em ambas as mamas, inclusive, né, se for preciso. E uma lei nova que existe agora é que, passado alguns anos, se essa prótese vier dar algum problema, tanto o SUS quanto o plano de saúde é obrigado a trocar a prótese. Tá? Então, eles não podem alegar que daqui a alguns anos, mas é estético, não vou trocar. Vai trocar sim. É lei agora. Bacana, então, muitas mulheres não sabem disso, não procuram, porque às vezes acho que não dá para fazer reconstrução no mesmo momento, né? Dá, hoje em dia dá para fazer? Dá, a não ser salvo raras exceções. Ontem eu conversei com uma colega mastologista que atende no HC, no Hospital de Clínicas, e ela falou até que em determinados momentos funciona a reconstrução, mas o problema é que não tem às vezes licitação com o material. O problema é da licitação, porque as grandes empresas não querem participar, não precisam, ficam para as outras. Às vezes as grandes empresas doam material que já está prestes a vencer. Então, muitas vezes não é feito por falta de material. Apesar de ter mão de obra, médicos aptos a isso. Em hospital de excelência. Em hospital de excelência. Tem que melhorar muita coisa, mas se a gente não for atrás, ninguém faz pela gente, né? Então, vamos lá, Rê. Acho que partindo daquela deixa que você trouxe, da mulher, então, estou preocupada, vou perder renda, vou ficar sem trabalhar, estou doente. O que ela pode buscar? INSS? Então, a mulher que é segurada do INSS, tem um registro em carteira ou e-mail, ela pode buscar uma licença para tratamento de saúde, que antes era chamada do auxílio-doença, agora não é mais. Então, buscar essa licença pelo INSS, depois do 15º dia que ela estiver afastada,
Tá? Isso não é automático. Tem casos em que não vai ser autorizado porque o paciente está em boas condições de saúde. Então, caso a caso, vai ser analisado. Se houver uma piora muito grande, esse afastamento pode continuar por muitos anos, a paciente pode até se aposentar por invalidez, em casos bem extremos. O que no caso do câncer de mama geralmente não acontece, se curam bem. Mas... Exceto, às vezes, doenças metastáticas, daí bem mais graves, né? Tem esse cenário ruim, né? Sim. Lembrando que qualquer paciente com câncer não pode ser demitido sem justa causa, tá? Paciente com doença grave não pode ser demitido sem justa causa. Se for demitido sem justa causa, deve ser reintegrado ao emprego, tá? Uma demissão discriminatória, né? Não pode, pela doença. Existe a questão dos financiamentos de casa própria, né? Financiamento de casa própria. A gente não lê isso, né? Mas tem nas linhas pequenas que, em casos de ou falecimento ou algumas doenças graves, quando a doença é incapacitante, alguns contratos de financiamento imobiliário prevêem a quitação automática, tá? Da parte se forem duas partes ali, marido e mulher, por exemplo, se a mulher estiver com câncer e tiver essa previsão no contrato, quita a parte dela. Então, isso é interessante. Verificar também os seguros. Às vezes a gente tem seguro no banco, seguro mulher. Às vezes você tem um seguro ali no banco, aqueles que você acaba colocando automaticamente, que tem uma indenização pelo diagnóstico, tá? E nessas horas, qualquer dinheirinho ajuda, né? Se a gente está falando aqui de quem é empregado ou funcionário público, mais simples ainda, né? Na questão da estabilidade financeira, mas o autônomo não. O autônomo não tem quem socorrer, né? Exatamente. Então, o INSS auxilia, mas quem recolhe. E pode sacar o FGTS, que também quem tem um vínculo de emprego pode sacar. Com o laudo e o diagnóstico, pode sacar PIS e o FGTS. Isso também é mais uma forma de ajudar na renda, né? Com certeza. E assim... Prioridade de tramitação. Paciente com câncer é paciente com doença grave. Então, tem uma lei federal. Paciente com câncer tem prioridade de acesso a órgãos públicos, certo? Tem prioridade de acesso em processos judiciais e administrativos. Não precisa ter vergonha disso. É uma prioridade da lei. Então, e, inclusive, fura a fila. Ele passa para o começo da fila para receber precatórios. Isso é verdade. Exatamente. Se tem um precatório, né, decorrente de algum processo judicial, o paciente com câncer, com doença grave, ele também vai receber o precatório antes. Isso é importante, porque às vezes a gente tem aqueles precatórios, aqueles processos que a gente está há anos esperando. Enfim, outra coisa, se é aposentado ou pensionista, isenção de recolhimento de imposto de renda. Exatamente, isso é bom. Aposentado e pensionista com diagnóstico de câncer é isento do recolhimento de imposto de renda. Isso não se aplica a quem tem câncer e está na atividade, é só aposentadoria e pensão. Não pode ser desligado do plano de saúde, aleatoriamente, tá? Só pelo diagnóstico. Ou, o plano de saúde vai ser renovado? Vai. Você só perde seu plano de saúde se ele for rescindido pela falta de pagamento e nos empresariais se o plano for cancelado, tá? Mas não pode haver uma punição dos planos de saúde, né? E o empregador também. Acho que nessas horas é importante conversar com o RH, olha, é um momento de tratamento. Enquanto não é necessário o afastamento pelo INSS, eu acho que tem que ter uma solidariedade ali, tem que ter um auxílio, tem que ter esse olhar mais humano. Hoje, doutora, a gente vê que muitas pessoas, muitas mulheres em tratamento, elas fazem a sua quimioterapia a cada 21 dias, enfim, e passam bem, e conseguem ir trabalhar. Como é que é? Porque a gente tinha sempre uma ideia de, você fez a quimioterapia, você passou muito mal, você vomitou, você ficou fraca, você foi internada. Hoje, esse tratamento também está um pouco mais suave, as drogas estão têm menos efeitos colaterais. Não é que as drogas têm menos efeitos colaterais, a gente tem melhores recursos para lidar com os efeitos colaterais. Então, hoje a gente tem remédios de enjoo muito mais potentes, a gente conhece mais alguns mecanismos da doença. E sim, alguns tratamentos mudaram. A gente, dentro da oncologia de forma geral, o que a gente vem buscando ao longo dos anos? Qual que é a nossa tendência? A ser cada vez menos invasivo e descalonar tratamento. Então, muitos estudos, principalmente no câncer de mama, eles priorizam isso. Será que a gente não precisa fazer todo aquele pacotão de quimioterapia? Será que se tirar uma droga
de colocar uma mais, trocar 2 por uma mais potente, enfim, cada câncer aí tem seus meandros, sua especificidade, mas a gente olha muito para a questão da qualidade de vida. Bom. E aí vai depender muito do manejo do médico, de saber lidar com os efeitos colaterais do tratamento e também da cabeça e da vontade da paciente. Eu respeito muito a vontade da paciente. Quando eu vejo que o trabalho para ela é importante, dela se manter ativa, se sentir ainda útil, eu reforço muito, eu apoio muito. A não ser que seja um trabalho que ofereça risco de exposição a infecções, etc. Mas tem outras pacientes que eu percebo que precisam desse tempo todo, que ficam muito cansadas, muito fadigadas, ou não gostam do trabalho e querem seu tempo para si, ou é um trabalho muito rígido que também não permite ter uma flexibilidade, que é importante. Então, tem de tudo, né? Tá. Mas fazer quimioterapia não é igual a se sentir doente. Muitas pacientes mantêm atividade física, que é o ideal, trabalham, viajam. É muito legal de ver. Se mantém vaidosas. Que isso é difícil também. A questão da autoimagem. Hoje estava conversando com uma paciente jovem sobre isso. É um impacto. Acho que para a mulher é pior. Para a mulher, Não são para todas, sabe? Mas para algumas pega profundo. E contra isso não existe nada ainda, né? Tem. Hoje até, né, na clínica que eu trabalho, a gente tem uma touca gelada, uma máquina que faz com que alguns regimes de quimioterapia, não serve para todos, diminuem muito a chance de queda de cabelo. Então, mesmo a alopécia, a queda de cabelo, que talvez seja o principal estigma, em algumas situações a gente consegue contornar bem. Mas o plano de saúde com certeza não dá cobertura para esse tratamento. Esse é particular. Pois é. E a gente vem, né, com esse problema. Que mais que a gente tem de direito importante, que né, para as pessoas? Muitas mulheres perguntam a questão da isenção para compra de carro. Deixar bem claro, a isenção para compra de carro, ela é permitida no país para 4 categorias: deficiente físico, deficiente intelectual, autista e deficiente visual. Aí vocês vão dizer, mas eu tenho uma amiga que teve câncer de mama que conseguiu. Sim, porque como sequela do câncer, ela teve uma perda de força. Então, a partir dessa perda de força, ela vai fazer uma perícia no Detran e ela vai entrar na categoria de deficiente físico, certo? Então, nesse caso, a mulher tem direito a comprar um carro novo com isenção de IPI, ICMS e IPVA também, tá certo? Eu acho que seria isso. Eu acho Nem que... entrada em eventos culturais também. Hoje em dia se tem essa solidariedade. Eu acho que a gente, lembrando mais um pouco da atuação da iniciativa pública, do poder público, enfim... Os centros de oncologia, de tratamento de alta complexidade, eles não estão espalhados por todos os locais, né? Então, eu tenho cidades onde eu tenho os centros de alta tecnologia para o tratamento, os CACONs, os UNACONs. Então, a paciente que está em tratamento, ela tem direito, né? Ela tem o custeio do transporte, do alojamento, da alimentação pelo Estado, inclusive... Dentro da própria cidade, ela tem o direito ao transporte público gratuito quando ela vai fazer o tratamento. Então, mas a tarifa da estrada também, né? O pedágio. Então, assim, nós temos um arcabouço jurídico que dá proteção, mas não adianta estar na lei e não ser cumprido. Mas eu acho que quanto mais a gente conscientizar as pacientes de tudo isso, mais podem ir atrás, lutar pelos seus direitos, porque existe um arcabouço, a gente não pode dizer que não existe. Eu preciso que se faça cumprir. Eu acho que principalmente quando a gente fala aí dos 75% da população que não tem plano de saúde. Perfeito, Melissa. Né? Então, eu acho que a gente trabalha, a gente tem que falar sim da prevenção da parte médica, mas a gente precisa falar sim dos direitos que elas têm, empoderar esses pacientes, essas associações, para brigar por isso. Porque se todo mundo conseguir diagnosticar antes... Todo mundo ganha. E o custo lá no fim, para o sistema de saúde, para todo mundo também. Sistema de saúde, para paciente que vai se manter ativa no mercado de trabalho, né? Na previdência, todo mundo ganha. Exatamente. Então, acho que esse era o nosso recado hoje, né? Eu vou me despedir hoje de uma forma diferente. Primeiro, quero agradecer, doutora Gisá, tudo que já tinham dito da sua forma humana e sensível do atendimento do paciente, sem contar a parte técnica, isso não se questiona. Assim, eu fiquei muito feliz em te conhecer. Obrigada por ter aceito. E eu quero me despedir e eu quero homenagear 2 pessoas que bem especiais para mim, me emocionei hoje, que uma delas
não conseguiu vencer, e você sabe quem é a Larissa Medeiros, nossa querida Lari, médica hematologista sensacional, que a doença foi mais forte. A gente perdeu um ser humano incrível. E a minha melhor amiga, Fabiane Queiroz, que venceu há 4 meses essa doença horrorosa. A Fabi com menos de 40 anos, então quando você falou aquilo me tocou. E pessoas incríveis e muito importantes na minha vida. Então, vamos se cuidar para ninguém ter que passar o que elas passaram. Exatamente. Muito Obrigada, obrigada, doutora. Queria agradecer vocês, parabenizar vocês por esse trabalho tão lindo, que é muito bom saber que tem 2 profissionais maravilhosas cuidando dos pacientes, né? Quando a gente precisa dessa assessoria jurídica, é tão importante, eles estão tão vulneráveis nesse momento, e mesmo nós como médicos, a gente também não entende, né? Cada profissão tem o seu olhar diferente, mas vocês fazem a diferença na vida dos pacientes em momentos muito difíceis. Então, queria agradecer o convite e parabenizar vocês pelo trabalho lindo que vocês fazem. Nós que agradecemos o seu trabalho, doutora. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada mesmo. É isso, então? Obrigada, gente. Se cuidem. Autoexame, autocuidado é se amar.